Olá pessoal, tudo bom? Vou fazer um vídeo agora que vai dar problema, provavelmente vai gerar críticas dos dois lados, mas eu não estou preocupado com isso. Eu não estou preocupado em agradar os quem gosta e quem odeia. Eu acho que essa é uma pessoa, uma personalidade da política brasileira que tem que ser avaliada. Não avaliada ele mesmo, mas óbvio que no decorrer da conversa eu vou avaliar um pouco ele. Mas é mais avaliar o que ele representa, por que tem tanto, tem tanto oba-oba em cima dele. Tem um grupo de fanáticos que o apoiam e um grupo de fanáticos que o odeiam. Por que isso acontece? Em primeiro lugar, a gente tem que voltar um pouco no tempo. Se vocês acompanham outros vídeos que eu já fiz sobre política, vocês devem ter ouvido já eu dizer que a gente vive sob uma atmosfera de esquerda. A gente sempre viveu, na verdade, quase sempre viveu, pelo menos durante o período republicano, em grande parte dele a gente viveu sob uma aura de esquerda. Quando se diz uma aura de esquerda, se diz uma aura comunista? Sim e não. Na verdade, o comunismo tem várias faces. Eu já fiz vídeos sobre o comunismo, vocês podem procurar aí no canal. O comunismo não é só aquele sistema radical, aquela ideia besta que as pessoas têm no colégio, que as pessoas na verdade aprendem no colégio, né? Ou, é, enfim, que aprendem de criança, aquela coisa idiota de que o comunismo é aquele sistema que ele vai estatizar tudo, que eu ouvi muito quando era criança. Se você tem dois carros, vão tomar um seu. Se você tem um quarto sobrando na sua casa, vão tomar conta do quarto. É aquelas bobagens sempre que a gente escuta. Na verdade, o comunismo tem muitas facetas. Eu já comentei aqui em outros vídeos sobre as várias ramificações do comunismo no século XX, a corrente da escola de Frankfurt, a corrente grancista, a corrente do socialismo fabiano e várias outras menores. Então, quando eu digo que a gente vive sob uma aura de esquerda, eu estou falando do pensamento público brasileiro, é um pensamento público de esquerda. Por que isso é assim? É muito simples. Vou pegar só do passado recente. Quando houve a tomada do poder em 64 pelos militares, impedindo o que a esquerda confessadamente agora, inclusive recentemente o Gabeira, Fernando Gabeira, que foi militante comunista, ele declarou numa entrevista, nós não, palavras dele, nós não queríamos democracia, nós queríamos implantar uma ditadura nos moldes da ditadura cubana. Então, essa imbecilidade ainda que se fala nos dias de hoje, de que esses caras, Gabeira, Genuíno, Zé Dirceu, Marighella, esses caras todos de esquerda, da guerrilha, principalmente do pessoal de guerrilha, que eles estavam querendo lutar pela democracia, isso é uma imbecilidade. As próprias pessoas, uma própria pessoa que participou do movimento, que foi o Gabeira, já negou isso, já disse que isso não é verdade. Então, você ter professores ou intelectuais ou idiotas falando algo que já está completamente negado, é assim, é que os caras não acordaram, eles não viraram a chave ainda. Eles estão presos no passado. A ideologia é tão forte que ela é até maior do que a verdade. Então esses caras, eles continuam vivendo numa ilusão. Então, na verdade, os militares conseguiram combater e vencer a guerrilha de esquerda. Mas, em compensação, eles deixaram todo o universo cultural, midiático e das universidades, das editoras, para os pensadores de esquerda.
Então é o seguinte, eu vou combater toda a guerrilha, qualquer movimento violento, repressor e tudo mais, eu vou coibir. Então esses não vão ter vida fácil. Só que a gente sabe que o comunismo ele tem várias faces. Ele tem a face da guerrilha e tem a face dos intelectuais. Então, enquanto a guerrilha estava sendo combatida, os intelectuais de esquerda estavam tomando as universidades, estavam escrevendo dezenas, centenas, milhares de livros pelas editoras, estavam tomando conta da mídia através de todos os postos de direção dos grandes jornais, revistas, TVs. Então acabou que o regime militar, os militares conseguiram impedir que a guerrilha transformasse o Brasil numa Cuba, mas em compensação todo o universo da cultura, da educação, do pensamento se tornou um universo moldado pelo que os idealistas intelectuais de esquerda escreveram, publicaram e ensinaram desde aquele tempo. Então, desde a década de 60, você tem a universidade com professores de esquerda formando alunos de esquerda que vão se tornar professores de esquerda, e esse ciclo nunca é quebrado. Você vai em qualquer universidade pública ou privada do Brasil, e você vai nas cadeiras de humanas, literatura, filosofia, ciência política, que mais? História, principalmente história. Você vai ter somente ideólogos de esquerda, que eles vão sempre repetir o mesmo discurso de esquerda assim, ad infinitum, tá? Não vai mudar isso nunca. Então, o que acontece? Todo aquele brasileiro que entrar na universidade, ele vai ser assediado por esses professores, vai ser cooptado por esses professores para um pensamento de esquerda. Essas crianças, esses jovens que vão se formar, ou eles vão se transformar em outros professores, ou eles vão para o mercado de trabalho, ou vão para os jornais, vão para revistas e vão continuar pensando de acordo com aquilo que eles foram doutrinados. Então vão continuar defendendo as ideias de esquerda, os valores de esquerda, a literatura de esquerda, o pensamento de esquerda, e isso nunca vai mudar. Ao mesmo tempo, os jornalistas daquela época, todos eles também, com o pensamento de esquerda, eles infiltraram, já estavam infiltrados nas redações, foram subindo, foram obtendo postos de direção, de editores e tudo mais, em todos os ramos da mídia, jornal, revista, na época não tinha internet, então jornal, revista, rádio e televisão, todos os meios dessas empresas jornalísticas, todos os principais escalões estavam tomados por pessoas de esquerda, que consequentemente doutrinavam os seus subordinados e deixava passar exatamente aquele viés ideológico que lhes interessava. E ainda ao mesmo tempo você tinha as editoras, a grande maioria delas na mão da esquerda, que só publicava títulos que interessavam a esquerda. Então só traduzia títulos de pessoas, de intelectuais de esquerda da Europa, dos Estados Unidos, do resto do mundo, e também editava os títulos dos intelectuais de esquerda do Brasil. E você não tinha a visão do outro lado, a visão de direita, de conservador, cada vez ia ficando mais de escanteio, porque você não tinha espaço na mídia para combater. Era muita gente de um lado para pouca gente do outro. A hora que você pega uma redação de um jornal, você entope aquilo ali de gente com mentalidade de esquerda, aquilo automaticamente ele vai expelindo aqueles que não têm o mesmo pensamento que eles. Então, a direita, os intelectuais de direita, os jornalistas de direita, foram todos eles eliminados pouco a pouco. Então, por que eu estou falando isso? Porque depois da década de 60, veio 70, 80, 70, 80, 90, anos 2000. E isso nunca mudou. Porque aqueles que eram, como eu já disse, aqueles que eram discípulos se tornaram mestres, que fizeram novos discípulos que se tornaram mestres e assim. Então, a roda, a caldeira, vamos dizer assim, se autoalimenta. Então, você tem hoje, saindo das universidades, jornalistas,
cientistas políticos, historiadores, professores de português, que pensam, o rescaldo deles é exatamente aquilo que veio de trás. É claro que alguma coisa vai modificando, mas a raiz continua sendo de esquerda. Então, o que a gente tem na mídia hoje, na TV, hoje praticamente a gente não tem muito rádio. Jornais e TV e jornais e revistas estão perdendo muito. A televisão ainda é uma ferramenta forte, a internet. Então, o que a gente tem do pensamento público na grande mídia são, em 99%, rescaldo desse movimento de esquerda que foi crescendo desde a década de 60. Na verdade, antes, porque Juscelino já era de esquerda, Getúlio Vargas já era de esquerda. A ditadura Vargas foi uma ditadura de esquerda, né? Beneficiou muito mais a esquerda do que a direita. Os acordos foram todos assim. Então, mas eu estou pegando isso do passado recente, de 64 para cá. Então, esse é o pensamento que ficou hegemônico no Brasil. Então, quando você tem um pensamento hegemônico, o que significa? Significa que todo mundo que está vivendo no Brasil de hoje, você, eu, todo mundo que aprendeu nessa mesma escola brasileira, saiu de lá com os mesmos pensamentos, as mesmas ideias de esquerda, porque os professores foram doutrinados e doutrinaram os seus alunos. Então o que acontece? Acontece o seguinte, você tem uma hegemonia de pensamento, todo mundo pensa igual. Todo mundo pensa igual com viés de esquerda. Então quando você tem um político, agora eu vou entrar no caso específico do Bolsonaro, claro que tem outros políticos de direita, tá? Mas eu vou me focar nele. Quando você tem um político que é de direita, que é um conservador, que fala a respeito de ideias que são contrárias às ideias que estão no senso comum, que estão dominantes na cultura brasileira, na mentalidade brasileira, isso parece esquisitíssimo. Assim, a maioria das pessoas passou a vida inteira ouvindo determinada opinião sobre determinado assunto. Aquilo ali era verdade, sempre foi verdade absoluta. Quando você pega uma pessoa que diz que aquilo lá não é uma verdade, ou que contradiz aquilo ali, ou que fala uma coisa diferente, as pessoas ficam chocadas. Por que ficam chocadas? Porque na mentalidade delas, aquilo que eles aprenderam na escola é a verdade, só tem aquela verdade. Não tem nada além daquilo. Então, quando você fala alguma coisa que não está nesse imaginário, você vira uma aberração, você vira um ET. Ué, mas isso que ele está falando vai contra tudo que eu ouvi na escola, na universidade, no grupinho de amigos. Então esse cara deve ser maluco, porque não pode ser que eu fui enganado a vida inteira. Então o que esse cara está falando não bate com o ideário brasileiro. Então o que acontece? As pessoas que conseguiram, vamos dizer assim, sair da Matrix, as pessoas que conseguiram, apesar de toda a doutrinação na escola, na mídia, nas universidades, conseguiram romper essa doutrinação e conseguiram estudar outros autores, estudar outros pontos de vista, entender que a história é dinâmica, ela é contada de várias maneiras. Então, essas pessoas estavam procurando alguém no universo político que falasse a língua delas. Tá certo? E, ao mesmo tempo, como você tem um político que fala exatamente o contrário do senso comum, todas aquelas pessoas que ainda não saíram da Matrix, que ainda continuam pensando exatamente como pensavam no jardim da infância, mesmo tendo 40, 50 anos, essas pessoas vão ver aquele cara como sendo um alienígena, um monstro, um ET. Então, é isso que causa esse amor e ódio a respeito dele. Então, o público que não tinha voz, porque não tinha voz, a gente não tinha político. Quem que era político de direita ou conservador? O Maluf nunca foi. O Maluf era um cara que queria saber de dinheiro. Tanto é que apoiou o governo Lula integralmente. Apoiou a Dilma até a Dilma cair em desgraça. O Maluf nunca foi de direita.
Quem mais? O Collor nunca foi de direita. Também era aliado do Lula e depois aliado da Dilma. Todos os nomes que você pode dizer de direita, o mais recente que surgiu aí, o tal do Kassab, que era do DEM, formou um partido para poder, depois que ele virou prefeito, ele saiu do DEM e formou um partido. Em teoria, o Kassab sempre foi um cara de direita na sua trajetória, virou ministro da Dilma. Ou seja, não são pessoas com ideologia de direita, ideologia conservadora. São pessoas que estão atrás de cargos, são pessoas que estão atrás de poder, estão atrás de dinheiro, de corrupção e esse tipo de coisa. Então, não são pessoas que representam um ideário conservador ou de direita ou até liberal que seja. Então você tem, ao mesmo tempo, através desse embate do Bolsonaro com as ideias majoritárias, as ideias que estão no universo do brasileiro, ele causou vários conflitos. Assim, ele bateu de frente com a ideologia dos gays, não dos gays especificamente, mas do movimento gay, que é um movimento ativista, político, radical, financiado pela esquerda no mundo inteiro. Ele bateu de frente com feministas também, que é um outro movimento político, radical e também bandeira da esquerda. Ele bateu de frente com minorias, com cotas, bateu de frente com próprios ativistas dessas causas também. Então ele acabou angariando a simpatia de quem estava órfão, quem procurava uma voz conservadora e não encontrava. Então ele se tornou a esperança dessas pessoas que procuravam uma opção conservadora de direita na política e não encontravam. Porque o DEM, depois que se associou ao PSDB, nos dois governos Fernando Henrique, ele saiu de lá acabado. O que é o DEM hoje? Hoje o DEM é um partido de médio para nanico. De médio para pequeno, vamos dizer assim. Porque ele não tem mais representatividade. O PSDB absorveu o DEM. O DEM serviu de muleta. Quando ele era forte, que ele tinha muitos deputados, muitos senadores, muitos governadores, ele serviu de base para o Fernando Henrique e o PSDB. Quando terminou o governo Fernando Henrique, não sobrou nada do DEM. Quem é o DEM hoje? Que nomes você lembra do DEM hoje? Lembra do Caiado, provavelmente é o único nome que se lembra do DEM, é o único nome que está na mídia. Fora isso, quem mais é do DEM que tem alguma relevância? Ninguém. Então é um partido que morreu. E o Bolsonaro é do partido pequeno, o tal do PSC. Ele era do PP, foi para o PSC, que é um partido médio, com muita boa vontade, a gente pode dizer que é um partido médio. Então esse é o fenômeno Bolsonaro, nada mais do que isso. Ele é um cara falastrão, que gosta do debate, gosta desse embate com as causas contrárias. Então, ao mesmo tempo que ele angaria muita simpatia e muito apoio e até fanatismo ao redor dele, apoiando ele, porque muita gente o vê como sendo o salvador da pátria. Só um minutinho. Então, ao mesmo tempo que ele angariou uma grande quantidade de gente em torno dele, vendo como a única opção, porque o resto dos políticos, ou a grande maioria, está toda corrompida, aqueles que não estão também não têm projeção. Então ele conseguiu aglutinar ao redor dele uma quantidade dessas pessoas que não tinham voz pública, vamos dizer assim. E ao mesmo tempo, toda aquela hegemonia de pensamento de esquerda, que é grande, não é a grande maioria da população, mas é a grande maioria da população falante. O que significa isso? Significa que todas as pesquisas que são feitas com a população brasileira, a maioria das opções que ganham nas pesquisas de voto, você percebe que a maioria do povo brasileiro é conservador. Mas não importa a maioria do povo ser conservador. O que importa é a maioria das pessoas que têm voz. Então, assim, a maioria dos apresentadores de TV, a maioria dos jornalistas, a maioria dos políticos, a maioria dos diretores de jornal, a maioria dos colunistas, a maioria dos artistas. Esses caras que são os caras que falam na televisão, falam nos jornais, falam nas revistas, falam
na internet para milhões de pessoas. Esse pessoal que fala, esse pessoal falante, que dá opinião sobre tudo, eles são de hegemonia de esquerda, eles estão dentro daquela matrix. Então, para esse povo, o Bolsonaro é um ET, é uma pessoa que está destoando do pensamento nacional. Então, obviamente que qual é a primeira... Quando você... Vamos dizer o seguinte, não exemplo, você está dirigindo numa autoestrada, isso aqui a gente já viu várias vezes em Arquivo X ou em outros filmes, seriados. Você está dirigindo uma estrada, de repente teu carro para, aparece uma nave na tua frente e desce um ET. A maioria da a reação da maioria das pessoas qual é? É de medo. Você está vendo um negócio ali que você não entende, você não sabe o que é. Aquilo lá vai te fazer mal, vai te matar, não vai te matar, o que é? Você vai ter medo, vai tentar fugir, vai ficar paralisado, vai ficar assustado, enfim. Então, a reação dessa hegemonia que a gente tem de esquerda no Brasil, a reação que eles têm, em primeiro lugar, é de espanto, e a segunda reação é de combate. A gente tem que combater esse cara, a gente tem que destruir, a gente tem que derrubar de qualquer maneira. Porque aí a gente vai ter novamente a hegemonia de opinião, que é a hegemonia de esquerda, sem ninguém para destoar, sem ninguém para contradizer aquilo que a gente está falando. Então é por isso que ficam o tempo todo movimento radical gay e os seus ativistas principais atacando o cara, feministas, mesma coisa, artistas, mesma coisa, porque os artistas estão todos, os artistas, a grande maioria dos artistas, eles estão vivendo de Lei Rouanet. Os maiores cantores, os maiores diretores de cinema, todos eles ficam pegando dinheiro do governo. Você tem os cantores de axé, de funk, de pagode, do diabo que seja, eles não querem saber de investir na estrutura dos seus shows, mesmo sabendo que vão ter retorno. Eles querem sempre dinheiro do BNDES, porque é dinheiro barato, é dinheiro sem risco. Então eles ficam pendurados no governo, e ao mesmo tempo que eles ficam pendurados no governo, eles têm que defender. Porque se esse tipo de governo de esquerda cair, onde que eles vão mamar? Onde é que eles vão mamar dinheiro público? Não vão mamar dinheiro público, vão ter que tirar do bolso deles, que está bem recheado. Eles não querem fazer isso. Não teve o tal do Wagner Moura que ficou tristíssimo quando a Dilma foi afastada, porque ele não ia conseguir não sei quantos milhões para fazer o projeto dele de filme? Então, o cara não quer... Assim, se você quiser montar uma quitanda, uma fábrica, um jornal, você vai ter que investir o seu dinheiro para alugar o local, comprar matéria-prima, contratar funcionários. Tu sai do seu bolso, você vai ter que investir. Esses caras não. Eles não querem nada, é risco zero. Eles querem fazer o filme, mas não querem investir o dinheiro do filme. Eles querem pegar dinheiro público. Querem fazer uma peça de teatro, mas não querem investir do seu bolso na peça de teatro. Eles querem pegar dinheiro público. Quer fazer show, mas não quer gastar dinheiro investir do seu bolso. Quer pegar dinheiro público. Então é óbvio que essa classe é uma classe de chupins. É uma classe de sanguessugas que estão agarrados no saco do governo. Quando o governo é de esquerda, que é o que a gente tem há muito tempo. Então, esse povo que fala, ele quer de volta a hegemonia que ele teve, que ele sempre teve. Assim, tudo sempre que a gente falar de homens e mulheres, por exemplo, de discussão de sexos, de briga de sexos, qual é a hegemonia cultural? A hegemonia cultural é o seguinte, a mulher está sempre certa, o homem está sempre errado. Se alguém falar, mesmo que o homem esteja certo, ele tem que parecer errado. Como a mulher foi oprimida durante muitos anos, muitos séculos, então hoje tudo que ela faz, ela está certa, mesmo quando ela estiver errada. E o homem tudo que faz está errado, mesmo quando ele estiver certo, porque a ideologia dominante é que a mulher tem sempre razão contra o homem. Mesma coisa entre héteros e homossexuais. Mesmo que o homossexual esteja errado, ele sempre vai ter que parecer certo, porque o heterossexual sempre vai ser o errado, porque eles foram oprimidos durante muito tempo. Aí brancos e negros, enfim, tudo que tem a ver com jogos de poder. Então todo aquele que foi explorado ou que foi discriminado no passado, hoje em dia assim, ele pode tudo. Ele pode tudo e acima do outro lado. Ou seja, eles não querem direitos iguais, eles querem ter mais direitos do que a outra classe. Ou seja, durante muitos anos nós fomos oprimidos, então agora nós queremos oprimir quem nos oprimiu.
Ou seja, é como se fosse uma vingança de classe. E se você fala contra isso, você está falando contra o politicamente correto. Não pode, por quê? Porque aquela casca toda daquela hegemonia foi doutrinada na escola que negros foram discriminados, então hoje eles podem tudo. Homossexuais foram discriminados, então eles podem tudo. Mulheres foram discriminadas, então elas podem tudo. Então, esse tipo de agenda de esquerda é que domina o panorama cultural brasileiro, educacional, tudo. Então é isso. Quando você tem uma pessoa que destoa disso e consegue uma certa popularidade, consegue angariar uma quantidade de admiradores, eles vão fazer de tudo para destruir essa pessoa. E é o que está acontecendo com o Bolsonaro. Ele é autor de projetos de castração química. Ele sempre foi a favor de você legislar penas mais duras para bandidos. Ele sempre foi a favor da defesa da polícia contra os bandidos, de castrar estupradores e tudo mais. E de repente, num discurso dele de última hora, de um conflito assim explosivo com aquela mulher lá, ele fala aquela frase idiota que ele falou, que é você não merecia ser estuprada, alguma coisa assim. E assim, tudo que ele falou a vida inteira, que ele defendeu uma posição política, por causa de um estouro numa discussão com uma outra mulher ali, ele foi processado e agora querem caçar o mandato dele por decoro. Por decoro, por outra coisa lá qualquer. Enfim, estão querendo caçar o mandato dele porque ele disse essa frase idiota. Então, assim, 30 e poucos anos defendendo uma causa, aí você fala uma bobeirinha qualquer, pronto, você virou bandido e nós vamos tentar te derrubar de qualquer jeito. Ou seja, de qualquer maneira, eles querem derrubar o cara. Não tem por onde sair. Agora, pensando por um outro lado, mais um caso bobinho assim, mas mais ou menos semelhante. Só que não acontece nada porque o protagonista é daquela categoria que é endeusada. Eu vi, ninguém me contou, eu vi. Na época que eu estava no Facebook, tinha um rapaz gordo que estava falando umas coisas lá na fanpage do Jean Willis. Tava provocando ele, tava discutindo com ele e tudo mais. Daí normal. O Jean Willis chamou o cara de gordo viado. Ô seu gordo viado, não sei mais. O Jean Willis, bandeira máxima do gaysismo brasileiro, chamou um cara que estava discutindo ele de gordo viado. Ou seja, preconceito contra o físico do cara, que ele não era magro, era gordo, e chamou o cara de viado como se fosse, obviamente, de maneira ofensiva para o cara. Ou seja, o cara que é militante do movimento gay, o cabeça do movimento gay, o chefão aqui do movimento gay brasileiro, chamando um oponente que está discutindo com ele de viado de maneira pejorativa. Agora, se você pega o Bolsonaro, copiaram a tela, printaram a tela, isso rodou o Facebook ano passado. Agora, se você pega um cara como o Bolsonaro, na fanpage dele, ele está discutindo com um cara, ele chama o cara de viado, ou seu gordo viado, pronto. O caso vai parar no Jornal Nacional, vai para a ONU, espalha pelo mundo, homofobia, temos que matar o cara, prender, atirar, fuzilar, homofóbico. Quer dizer, um gay pode ofender uma outra pessoa chamando de gay. Um hétero, se você chama uma outra pessoa de gay, você é homofóbico. Por que isso acontece? Porque o gay pode tudo. Ele pode falar o que ele quiser, de quem ele quiser. O hétero não pode. Porque é aquilo que eu comentei. Os gays podem tudo, os héteros não podem. Por quê? Porque durante muitos anos os gays foram discriminados pelos héteros. Então, agora eles podem tudo, os héteros não podem nada. É um caso que eu vi, ninguém me contou. Então, para você ver como é que como é que funciona as palavras. As palavras, a mesma palavra, o mesmo discurso, dependendo de quem está fazendo o discurso, pode não dar em nada, como pode dar um escândalo nacional.
Se quem fez o discurso é uma pessoa que está a favor de toda esse establishment esquerdista, não vai acontecer nada. Se for uma pessoa que está contra um estranho no ninho, pronto. Vai para a primeira página do jornal e bota uma pecha no cara. É isso. É assim que você destrói quem está incomodando o sistema. O nosso sistema é um sistema esquerdista hegemônico. Tem uma pessoa ali que está falando contra. Então nós precisamos destruir essa pessoa. Certo? Esse é o fenômeno do Bolsonaro. O fenômeno do Bolsonaro é nada mais, nada menos do que isso. Agora, isso é a análise fria da coisa. Agora, você vai me perguntar, então você é a favor ou contra? Eu não sou nem a favor nem contra. Não é assim, vamos tentar encaixar isso melhor. Eu acho muito positivo que ele apareça, porque você viver sob uma hegemonia de esquerda sem vozes contrárias, a gente sabe no que deu, o país está quebrado. Os grandes líderes da esquerda estão todos presos ou processados, são todos bandidos. Então você viver sob uma hegemonia de esquerda é uma desgraça, tá certo? Então é muito bom que ele apareça. Agora, por outro lado, ele é uma pessoa limitada intelectualmente. Ele fala essas bobagens quando ele tem esses entreveros aí com Maria do Rosário, com João Willis, com esse povo aí imbecil. Ele tem os entreveros porque ele não é uma pessoa intelectualmente muito preparado. Ele é um cara meio bronco, ele tem pouco conhecimento, ele tem pouco estudo. Ele é muito bom de falar, ele é muito bom de discurso, ele é aquele cara... Sabe aquele cara de cidade do interior que você está sentado ali no muro, que você vê ele passando? Cumprimenta um aqui, cumprimenta outro ali, sabe aquele cara que todo mundo na cidade conhece, ele conversa com todo mundo? Ele é bom de conversa, ele é bom de papo, por isso que ele é político. Ele conversa com todo mundo, ele fala com todo mundo, mas ele não tem profundidade de pensamento. Então, quando você tem que pensar, falar, eu não vou entrar nesse embate com essa pessoa aqui porque eu vou me dar mal. Por que eu vou me dar mal? Porque vão deturpar o que eu estou falando, e várias vezes deturparam o que ele está falando. Teve entrevista que ele deu no Pânico, foi no Pânico? Não foi no Pânico, foi no CQC, que fizeram tipo, meio que uma sabatina com ele, ele respondeu, e o tal do Marcelo Taz depois inverteu. Quando ele falava de uma pessoa, quando você colocava assim, uma pessoa, e ele usou a resposta que ele deu para outra pessoa. Ou seja, a imprensa fica sempre tentando, porque a imprensa faz parte do establishment de esquerda, faz parte daquela hegemonia cultural de esquerda. Então, sempre que podem, eles pegam alguma palavra e cortam o texto e editam para parecer que ele falou uma coisa que realmente ele não falou. Isso fazem o tempo todo. E em grande parte, às vezes ele acaba se perdendo porque ele não sabe... você tem que evitar certos debates, certos conflitos, e aí ele se estoura e ele vai para o conflito e acaba se dando mal. Então, ele não é a pessoa ideal, ele não é o político instruído, com profundidade de conhecimento e tudo mais, que eu gostaria que fosse. Não é, infelizmente ele não é. Talvez tenha outros não, certamente tem outros mais preparados, mas não tem a massa de seguidores que ele tem. Então é o que temos, tá certo? Então é muito bom que a gente tenha o ideal seria que a gente tivesse pelo menos 20, 30, 50, o que são, só na Câmara dos Deputados são 15, 13. Se você tivesse pelo menos 50, 10% da Câmara fosse com esse perfil, de repente você conseguiria equilibrar a balança. A balança não penderia só para a esquerda, você teria um contrapeso de direita para poder dar o debate, porque a política saudável ela é feita de esquerda e de direita. Você tem que ter candidatos e partidos de esquerda, candidatos e partidos de direita. A gente não tem candidatos e partidos de direita, a gente não tem. Então a gente só tem esquerda e esquerda.
É PT e PSDB. PT é esquerda mais radical, PSDB esquerda da social-democracia. Mas é esquerda, você não tem direita. Então a nossa política ela só pende para um lado. Você não tem um confronto de forças, você não tem um embate ideológico de duas áreas. Então, querendo ou não, o Bolsonaro é um mal necessário. Agora, sobre a candidatura dele à presidência em 2018, que é o que ele está pleiteando, e muita gente apoia, eu sou bem curto e grosso. Se for ele junto, campanha eleitoral, Bolsonaro, candidato do PSDB, candidato do PT, Marina, candidato do PMDB, Ciro Gomes, o diabo for candidato de esquerda e Bolsonaro, o voto tem que ser para o Bolsonaro. Por quê? A gente sabe o que é a esquerda. Está aí há 50 anos. Tá certo? A ideologia de esquerda está aí há pelo menos 50 anos. Eu estou falando só do passado recente. Então tem que ser ele. Agora, vamos supor que ele ganhe. Ele está no PSC. Quantos deputados e senadores você acha que o PSC vai conseguir eleger? Dos 513, você acha que consegue eleger pelo menos 50? Não consegue. Como é que ele vai governar com um Congresso com 80%, 90% de parlamentares de esquerda? Como é que ele vai fazer para governar o país? Porque o governo, a gente sabe que o executivo não governa se ele não tiver o apoio do legislativo, não tiver maioria na Câmara e no Congresso. Como é que ele vai governar? Esse é o problema. Ele ganha, mas vão truncar o governo dele, porque ele não vai conseguir aprovar projeto nenhum no Congresso. Esse é o problema brasileiro. Não adianta você ter um salvador da pátria. As pessoas estão falando, é Bolsonaro, 2018. Tá bom. Ele ganha, mas não vai conseguir governar. Ou então, como é que ele vai ter que fazer? Vem aqui, queridos senadores e deputados, vou dar um cargo para você, um ministério para você, uma estatal para você, vou lotear o governo inteiro para conseguir o apoio. Ou seja, vai ser um novo Fernando Henrique, vai ser um novo Lula, vai ser um novo Collor, vai ser um novo Sarney. E a gente vai continuar na lama, para não dizer uma palavra pior. Então, um cara que chegar com o perfil dele, eleito presidente, sem apoio do Congresso, ou ele renuncia, ou ele não governa, ou ele cede e vai fazer o jogo que todos fizeram. Essa é a triste constatação que eu tenho a dar para vocês. Ou seja, a coisa tá feia, muito feia. A luz no fim do túnel qual é? A luz no fim do túnel é que nos últimos 5, 6, 10 anos tem aparecido muitos blogs, muitos youtubers, muitos colunistas de direita, com pensamento de direita, que a gente não tinha 10 anos atrás, não tinha na mídia. Hoje, querendo ou não, a gente tem um Pondé, que é um cara de direita, conservador, que está sempre na mídia, está sempre no YouTube, está sempre na TV, tem muitos livros vendidos. É um cara que é multimídia, está sempre por aí. Então ele está batendo, a posição dele está sempre em choque com a maioria de esquerda. Você tem, querendo ou não, o Olavo de Carvalho, mesmo ele estando nos Estados Unidos, o pensamento dele influencia muita gente aqui. Então você tem muitos discípulos dele, alunos, ex-alunos e outras pessoas que estão entrando na grande imprensa e até na pequena imprensa e estão conseguindo se impor. Tem aquele Paulo Martins, que é um cara que já foi até apresentador do SBT, agora virou deputado. Você tem Felipe Moura Brasil, que tem uma coluna na Veja, tá? É um cara que tem está ganhando bastante influência. Você tem blogs menores, blogs e vlogs menores no YouTube, você tem canais de pessoas de direita e conservadoras que tem mais de 100 mil seguidores, mais de 500 mil seguidores. Você tem Nando Moura, que tem quase 700 mil, você tem o Mário Filósofo, que tem mais de 100 mil, você tem Casando Verbo, você tem Terça Livre, você tem muita gente que tem bastante seguidores no YouTube, em Twitter e tudo mais. Então, querendo ou não querendo,
está surgindo uma geração, ainda que pequena, de pessoas que estão colocando ideias conservadoras no debate. Só que isso não vai florescer agora. Isso vai florescer daqui 30 anos, 50 anos. Mas o trabalho começou. Então, qual é a luz no fim do túnel? A luz no fim do túnel é que a gente tenha uma esperança que daqui 30, 40, 50 anos, essas pessoas consigam influenciar uma quantidade de gente que vai assumir postos nas emissoras de TV, nas emissoras de rádio, nas editoras. Nas editoras já tá acontecendo. O Carlos Andraza, que está na Record, o editor da Record, está lançando uma porrada de títulos conservadores. Lançou Olavo, lançou Roger Scruton, lançou o Martim Vasquez, da Poeira da Glória, Bruno Garchagen. Está lançando autores conservadores. E estão vendendo bastante livro. Flávio Morgenstern também. E eles estão vendendo os livros. Então tem um público consumindo esse tipo de material. Então a nossa esperança é isso, é essa. É que num futuro, que não é um futuro próximo, é um futuro de médio para longo prazo, a gente consiga reverter na política aquilo que a gente tem já na sociedade. Então, Bolsonaro é essencial que exista. Mas eu não acho que ele vá salvar a pátria, você entende? Não tem como ele salvar a pátria. Nem se ele for eleito presidente, pelos motivos que eu já dei aqui. Então, o que a gente vai fazer? Jogar ele no lixo? Claro que não. Vamos apoiar. Vamos torcer para que apareçam mais políticos dessa vertente de conservadora de direita para fomentar essas ideias, para ver se a gente consegue fazer ruir essa estrutura do ideário esquerdista que a gente tem no país o mais rápido possível. E esse mais rápido possível eu não acredito que seja menos de 30 anos. Mas se você não começar, nem daqui 200 anos vai acontecer. Você tem que começar. Você quer ter uma árvore de 200 metros? Tudo bem, você vai ter que plantar hoje. Porra, vai levar 100 anos para ela chegar a 200 metros. Tudo bem, mas se você não plantar hoje, ela nunca vai chegar nos 100 metros. Então você vai ter que, a sua geração não vai ver, mas o seu neto vai ver essa árvore chegar a 100 metros. Então é assim que tem que ser, não tem outro jeito. A política não dá para fazer em curto espaço de tempo, porque foi muito tempo de doutrinação. Foram gerações e gerações que foram doutrinadas. E se você não faz assim, ó, acabou. A partir de amanhã todo mundo esqueceu o que aprendeu. Não dá para ser assim. Tem que ser aos poucos. Tá bom? É isso, 42 minutos. Falei bastante, hein? Mas acho que era isso. Eu precisava fazer esse vídeo sobre o Bolsonaro, porque é um tema que faltou, um tema que eu ainda não tinha abordado. Tá bom? Então, uma saudação e até a próxima.